Então, Mateus 5, a partir do verso 13, Jesus diz assim: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Essa aqui, candeia para os nordestinos, uma lamparina, né? Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo do alqueire, ou seja, debaixo de um barril, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique ao vosso Pai que está nos céus. Amém. Amém. Aqui nós temos uma parte do Sermão do Monte, chamado Sermão de Monte. Sermão que Jesus pregou no topo de uma montanha. E ele é peculiar a Mateus. Lucas o narra meio entrecortado. Mateus não. Mateus narra o sermão todo, que nós temos de pressupor que provavelmente a tradição oral não preservou todo, nem numa ordem cronológica. E esse sermão, meus diletos irmãos, Jesus pronunciou para os discípulos. É muito interessante, aí no capítulo 5, verso 1, diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo. Ele está ministrando aos discípulos, não à multidão. Não era o foco de Jesus, a multidão, eram os discípulos. O evangelho de Mateus é o evangelho no qual Jesus escolhe 12 homens e prepara esses 12 homens para, quando ele fosse assunto aos céus, continuasse a sua obra. De forma que o evangelho de Mateus até termina dizendo assim, que Jesus, antes de ser assunto aos céus, no capítulo 28, verso 19 e 20, diz assim: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para isso eu vos dou toda a autoridade. Então este sermão, ele é um sermão especificamente para discípulo, para crente, para pessoa que se diz transformada pelo evangelho. A primeira peculiaridade deste sermão. E Mateus tem uma preocupação, quando ele está escrevendo o seu evangelho, de calcar tudo que ele afirma com o Velho Testamento. Por quê? Porque a pessoa de Jesus era o cumprimento das promessas de Deus. Eu estou lendo nem é comentário, é um trabalho exegético de um exegeta austríaco, Franz Zillen, e ele diz assim: acima de tudo, porém, o evangelho de Mateus vive decididamente do Antigo Testamento, como já o demonstram as 19 citações de cumprimento e outras 110 ou 120 citações literais. Ou seja, Mateus vai seguindo a vida de Jesus e percebendo como é que na vida de Jesus a palavra de Deus lá do Velho Testamento vai se cumprindo. Então Mateus tem essas peculiaridades. E aqui no capítulo 5, Jesus começa com as bem-aventuranças, que eu presumo que os pastores já expuseram. Nas bem-aventuranças, Jesus, ele define o caráter do cristão. Ele diz que
O cristão é um bem-aventurado porque ele é humilde de espírito. Ele diz que o cristão é bem-aventurado porque é capaz de chorar. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os limpos de coração, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Nestas bem-aventuranças, Jesus define o caráter do crente, do discípulo dele. Nenhum discípulo que não seja humilde, que não preencha, e é interessante que essas bem-aventuranças, elas têm uma sequência, não apenas não apenas são lógicas, mas elas são sequenciais, ou seja, há uma progressão. Por exemplo, bem-aventurados os humildes de espírito, quer dizer, é aqueles que dependem total e plenamente do ser de Deus. Eles reconhecem as suas limitações. Porque se você não reconhecer as suas limitações, você vai ser uma pessoa extremamente ansiosa, que Jesus vai tratar mais na frente no capítulo 6. Bem-aventurados que choram. Discípulo que é discípulo é capaz de chorar pela dor do outro, mas é capaz também de chorar porque ele crê que o choro pode durar um dia, mas pela manhã vem um cântico de alegria. Crente que é crente chora pela dor do outro. Discípulo que é discípulo é manso, no sentido de que ele sabe trabalhar determinadas situações sem partir necessariamente para atos de violência. Ele é misericordioso. Sabe qual é a ideia da palavra misericórdia? Ela não é muito boa traduzida do original. A palavra melhor, em vez de ser misericórdia, é compaixão. A pessoa compassiva é aquela que se coloca no lugar do outro. O compassivo, ele se coloca no lugar do outro, porque quando você se coloca no lugar do outro, aí você sente a dor do outro, e você é capaz, muito mais capaz de entender o outro. Então aqui Jesus define o caráter do crente. Quando ele termina de definir o caráter do discípulo, a ele diz assim: vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra. Ele aqui agora ele usa 3 palavras, ou 3 imagens, 3 figuras, para definir a praticabilidade, a vivência desse discípulo do Evangelho. Ele usa a figura do sal, ele usa a figura da luz, e ele usa a figura da candeia. E aqui, como primeiro pressuposto dessa mensagem, eu diria que Jesus teria dito o seguinte: vós sois o sal do mundo, não percam a salinidade. Observem bem, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Então eu resumi esse raciocínio de Jesus nesse pressuposto: vós sois o sal do mundo, não percam a salinidade. Ora, meus diletos irmãos, aqui tem muito cozinheiro, não tem? Tem, pelo menos aqui tem uma que eu, quando fui pastor aqui, eu fui almoçar um dia lá na casa dela, dona Joaninha. Olha, almoço do Joaninha, olha, quando a senhora quiser, eu estou à disposição de novo, viu? Foi uma maravilha. Então, para que serve o sal? Qual é a função do sal? O sal tem algumas funções. Por exemplo, ele preserva
Não é verdade? Preserva. Uma determinada comida, compra 1 quilo de patinho, de filé mignon, coisa que o vale, aí você prepara aquilo ali e sal para preservar, para não apodrecer. Essa é uma das funções do sal, preserva. Uma outra função do sal é que ele dá gosto. Dá gosto. Não é verdade? Hein, Tatiana? Dá gosto. Negócio sem sal, negócio sem soça. Vê lá em casa, eu gosto muito de fazer cuscuz. E às vezes eu esqueço de pôr sal. Pôr sal. Então fica uma coisa horrível. Eu gosto de fazer cuscuz. Todo dia de manhã é cuscuz, ou banana cozida, ou batata cozida. Estou voltando às origens, querido. Comecei assim minha vida comendo cuscuz e batata cozida e banana cozida, né? Banana da terra, como chamam lá no Nordeste. Então o sal tem essa função, não apenas de preservar, mas tem essa função de dar gosto. Então quando Jesus diz assim, vós sois o sal da terra, se pressupõe de que o mundo no qual nós devemos ser sal da terra está apodrecendo. Está entrando num estado de putrefação. Não há lógica nesse raciocínio de Jesus? Precisa ser preservado. Aí entra o discípulo dele para preservar. Mas ele precisa ser sal. Ele não pode perder a salinidade. E eu fiquei tentando descobrir como é que perde a salinidade, hein? Aí eu andei perguntando aí a umas cozinheiras, umas dizem assim, olha, reverendo, se passar muito tempo sem usar o sal, ele vai perdendo a salinidade. Mas isso não me convenceu muito. Apesar da pessoa que eu consultei ser uma perita, que é a Nayana, cozinheira de mão cheia. Esse exegeta que eu estou lendo, ele diz que estudos que estão sendo feitos na Turquia, a Turquia tem climas assim intensamente úmidos, o sal perde a salinidade, vai perdendo. Se você não usar, ele perde a salinidade. Ou então, quando você coloca o sal dentro de um tacho, quem sabe aqui o que é tacho? Alguém sabe aqui o que é tacho? Aqui tem muitos aqui que sabem o que é tacho. Tacho é um tacho. Né? E você põe muito tipo ali de comida, né? Muito tipo de ingredientes. Alguns já com o prazo de validade vencido, você põe o sal. Então o sal é pressionado por aqueles elementos podres e ele vai perdendo a salinidade. Nós estamos vendo isso no Brasil hoje. A igreja está perdendo a salinidade. A podridão está se esvaindo por aí. Vou só contar um fato aqui para vocês entendam o que é a maldade e a perversidade do homem. Fernando Collor de Mello, 1988, ele foi destituído do poder por quem? Pelo PT. O PT era a oposição na época. Ele foi de uma maneira vergonhosa vítima do impeachment. Ele foi inocentado por uma corte e condenado por outra. Pois bem, o que é que está acontecendo hoje? Hoje, o Fernando Collor de Mello, ele está pactuado com o Lula, o Brahma. Faturando milhões, sabe de quem? De você e de mim.
Agora observe bem, o Fernando Collor de Mello não é nem um pobretão, ele tem uma média mensal de 20 milhões de reais. O pai dele, o senador Arnon de Mello, deixou uma fortuna, canal de televisão, rádio, tudo em Alagoas. Aí eu fico me perguntando, meu Deus, por quê? Então não é o traficantezinho lá, o pobretão lá do complexo de Adonama, é a elite política e religiosa do nosso país que está apodrecendo. Então, desse contexto, o que é que a igreja está fazendo? Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Há algumas razões pelas quais a igreja não está sendo sal da terra. Ela está perdendo a salinidade. Soren Kierkegaard foi o pai do existencialismo. E ele conta uma história muito interessante. Ele era dinamarquês. Ele disse que uma determinada aldeia chegou um circo. E o palhaço saiu pela manhã e à tarde. Eu gostava disso quando era criança. E o circo chegava lá em Caxias. Porque se você acompanhasse o palhaço, você podia entrar de noite de graça. Aí o palhaço saía. Hoje vai ter espetáculo. Aí a meninada atrás. Vai ter, sim senhor. Hoje vai ter espetáculo. E eu gostava daquilo, porque à noite eu estava lá para ver a macaca ou o macaco. Pois bem, então Soren Kierkegaard disse que numa pequena aldeia da Dinamarca, chegou um circo. O palhaço durante o dia, pela manhã e à tarde, saiu aquela pleiade de menino gritando, hoje vai ter espetáculo, tem, sim senhor, e tal, etc. Quando foi à noite, uma meia hora antes do espetáculo, não se sabe por quê, talvez um circuito, alguma coisa, né? O circo começou a pegar fogo. Os palhaços todos prontos, todos os personagens já prontos, e o dono do circo ficou apavorado com aquilo, né? sem recursos para abafar o fogo. Então ele disse para os palhaços, por favor, corram, vão lá à aldeia, e corram, peçam lá ajuda à aldeia, porque nós não podemos ficar sem o nosso circo. E saem os palhaços pela rua. Olha, por favor, o circo está pegando fogo, corram, vão nos ajudar. E eles faziam aquelas estripulias de desespero, né? E o povo da cidade gargalhando. Pequena aldeia gargalhando. Mas como esses palhaços são inteligentes, eles querem nos chamar para ir assistir o espetáculo, e eles não querem essa história de que o circo está pegando fogo, porque aquela pequena aldeia não creu na proposta e na mensagem dos palhaços, porque eles estavam vestidos de palhaços. Há muito cristão aí travesti de palhaço. Não tem proposta para fazer para a sociedade. A vida é uma podridão. Se lembra, há 2 anos? Lembra, 2 anos, aqui na capital, um filho de pastor, que meteu a mão no horário público, orando, agradecendo a Deus. Vocês se lembram disso, meus diletos irmãos? Alguém se lembra disso? Então vocês veem, nós estamos vivendo nessa sociedade podre, que está apodrecendo, e Jesus está dizendo hoje, vós sois o sal da terra, não percam a salinidade. E para perder a salinidade, é só você ficar parado. Esses irmãos que foram para Alexandria, vocês não podem dimensionar como esses irmãos foram bênçãos lá, mas antes de tudo, bênção para eles mesmos. E eu fico muito feliz com isto. O que é que nós estamos fazendo hoje como igreja? A gente vem no domingo, se reúne aqui, adora a Deus, dá o dízimo, faz oração, sai daqui e cada um vai viver a sua vida.
E tem deles que tem até medo de no trabalho falar de Jesus. Há pouco tempo eu fui procurado por uma juíza lá em Brasília, lá em Goiânia, e é muito amiga minha. Essa reverenda, eu estou procurando o senhor porque eu estou num drama terrível. Sabe o que foi, minha irmã? É que lá no meu condomínio de elite, né? Toda quarta-feira nós temos um chá. As esposas lá dos desembargadores, empresários, etc. E na quarta-feira passada, durante o chá, teve uma que é esse meio periguete, uma das nossas companheiras lá de chá, que diz assim, levantou a pergunta: quem é que aqui nunca traiu o marido? Quem é? Então, fulano, nunca traíste o marido? Não, sabe, eu já... Teve uma vez, né, que eu fui fraca e tal. E a outra... Aí, umas mais aventureiras contavam em detalhes, né, a aventura. Aí chega na doutora Maria. Ela foi a última. Esse reverendo, eu fiquei com vergonha de dizer que nunca fora infiel ao meu marido. E eu entrei no jogo, eu perdi a salinidade, entrei naquele mundão podre ali do meu condomínio. E eu estou com um sentimento terrível de culpa. Não aguento. O que é que eu faço? Na próxima quarta-feira vá lá, volte e diga lá: olha, minhas queridas, acredito em vocês ou não acredito, eu nunca fui infiel ao meu marido, ao seu José, que é um oficial de justiça. Eu fui constrangido na quarta-feira aqui, com medo de perder as amizades de vocês e de ser diferente de vocês, e disse que havia traído o meu marido. Essa sociedade onde nós vivemos. Então, você precisa ser diferente para fazer diferença. Esta função do sal é de preservar essa sociedade que está apodrecendo. É de criar na sociedade um desejo imenso de conhecer a razão de ser da nossa fé e a razão de ser do ser de Deus. Por isso foi que Deus lhe salvou. Por isso foi que Deus um dia abriu a sua mente para que você compreendesse o Evangelho. Você ficar dentro da igreja só, você perde a salinidade. Vai comer sal demais aqui, porque você vem aqui o quê? Bíblia de manhã, Bíblia quarta, oração, etc. Você sai aqui no ponto para testemunhar. Igreja não é lugar para se testemunhar do Evangelho. Igreja é lugar para você se abastecer, conhecer as razões da sua fé. E quando você sair ali, você pode justificar, seja com quem for, a razão da esperança que há em você. Então, vós sois o sal da terra. Não percam a salinidade. Depois Jesus usa uma segunda figura. Ele diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Olha a lógica de Jesus. E eu entendo muito bem isso. Sabe por quê? Porque Caxias do Maranhão, onde eu nasci e me criei, ela fica dentro de um buraco, é cercado pelo Morro do Alecrim, Morro da Balaiada. Quem estudou história, sabe? É cercada por morro. Então, eu entendo muito bem essa figura que Jesus usa aqui. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, debaixo de um barril, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Qual é o simbolismo da luz? Para que serve a luz? Quem está me acompanhando no Face, eu estou postando uns vídeos, ainda muito, vamos dizer assim, muito telúrico, muito artesanal, né? Porque eu estou fazendo no próprio
no próprio notebook, mas eu já estou com as ideias aí, orando, um negocinho mais. Mas eu estava, o último, eu estava falando lá no meu gabinete, e eu estava falando sobre esse texto. Eu disse, imaginem bem a função da luz. Eu estou aqui no meu gabinete, observem bem. Aí eu desliguei aqui um abajur, ficou tudo escuro. Aí eu acendi, tudo claro. Então a função da luz é disseminar a escuridão, as trevas. Trevas, na cosmovisão bíblica, é tudo aquilo que expressa o mal natural, o mal moral, é trevas. O apóstolo João diz assim, se você diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, você anda nas trevas. Se você diz que ama Jesus, mas não guarda os seus mandamentos, você anda nas trevas, né? Está perdido nas trevas e não sabe para onde vai. Então, a luz, ela tem a função de sair e disseminando, né? Tirando de foco as trevas. Mas a luz, ela é um farol, ao mesmo tempo em que ela dissemina, né, e destrói as trevas, ela é um foco, ela é um farol. Ela é uma referência. Então Jesus disse, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a luz debaixo do alqueire, debaixo do barril, tem de alumiar, tem de iluminar. O mundo precisa ser incomodado pelo que falamos e somos, não basta ser, precisamos falar. Eu tenho uma irmã, a mais velha, ela tem 3 filhas, uma delas até está aqui hoje. E um dia eu cheguei na casa da minha irmã, ela estava tiririca. Vocês sabem o que é essa expressão, tiririca? Estava aborrecidíssima. Eu disse, o que foi, minha querida? Cláudia. Eu disse, foi a Cláudia. Foi lá, tal, passeata. Foi passeata de quê? Aí do sindicato, para reivindicar aumento de salário. Mas qual é o problema? Não pode, há muita violência aí, etc. E eu disse, mas me diz uma coisa, mas normalmente ele não ganha, mas é muito perigoso. Eu disse, então, me diz uma coisa, quando o sindicato ganha, a tua filha vai lá para o plano, toda empetecada, né, de bandeira brasileira, toda pintada, aquela ali também já vai, né, etc. E eles ganham a causa. Você, minha irmã, por uma questão de honestidade, tem de ir lá na secretaria e dizer assim, eu não quero esse aumento. Você faz isso? Você está lá na boca do caixa para receber. Mas ela virou e disse assim, você tem razão, mas eu não concordo com esse negócio de greve. O Hamilton não está aqui. Dizem que o Hamilton é maluco, é doido. Não, privilegiadíssimo, tem uma mente inteligente. Sabe onde ele está? Ele está na greve. Leia os textos do Hamilton, eu fico bobo lendo os textos dele. Ele não está lá de bandeirinha não, ele é a mente, ele é uma das mentes. Você vê os textos que ele escreve e eles estão conseguindo, e vão conseguir muita coisa. Luz que está iluminando. E Jesus disse assim, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nós não podemos de forma nenhuma, meus diletos irmãos. Temos de ser luz. Eu não ouvi bem porque eu estava ali atrás, mas me parece que o prefeito de Alexandria disse que vocês esvaziaram a prefeitura. Vocês imaginam? Se toda a igreja foi só 70. Agora, o que é que o Espírito Santo vai fazer na vida daquelas pessoas?
Porque Jesus diz aqui uma coisa muito interessante. Jesus diz assim: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, etc. Aí no final, ele fecha o raciocínio e diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Boas obras, que boas obras essas? A capacidade de chorar pelo outro, a capacidade de ser humilde, a capacidade de ter compaixão, a capacidade de ter fome e sede de justiça. Boas obras. Mas só o discípulo é que pode assimilar, viver, pragmatizar isto. E eu estou muito feliz pela igreja. Continue assim, reverendo. Vou tocar foguetão em Goiânia quando eu souber assim. A igreja presbiteriana, a quarta igreja presbiteriana, no domingo passado não teve escola dominical, nem teve culto à noite. Estava todo mundo em Alexandria, ou então lá na cidade ocidental. Vocês vão ver que aí o avivamento vai vir sobre a igreja. Perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, nas orações. Todos os que creram estavam juntos. A comunhão, sentir o problema do outro, ajudar o outro. Foi o que aconteceu? Sinais e maravilhas Deus começou a fazer. Vocês ficarem aqui dentro, nessa mesmice, vocês nunca vão experimentar um avivamento. Então, em primeiro lugar, Jesus diz: vós sois o sal da terra. Por favor, não percam essa salinidade. Em segundo lugar, Jesus diz: vós sois a luz do mundo, significando que devemos ser instrumento de dissipação das trevas. O Dietrich Bonhoeffer foi um mártir na época do nazismo. Jovem, inteligente, teólogo nato. Quando ele decidiu estudar teologia, o pai dele, que era um psiquiatra, uma família de músicos, o pai dele perguntou assim: você vai ser pastor? Você? Vou. Mas rapaz, você vai perder seu tempo com igreja? Vou. Igreja só tem hipócritas. Igreja não muda a sociedade. Igreja não muda nada. Você vai perder seu tempo. Eu disse: a igreja é assim, papai? Eu disse: filho. Pois eu vou mudar a igreja. Começou a luta. Dietrich Bonhoeffer. Leio a biografia desse homem. E tinha um colega dele chamado Martin Niemöller, que ficava de lado, não se envolvia. O Martin, o Dietrich Bonhoeffer, ele chegou ao ponto, observe bem, em pleno nazismo, ele fundou seminário clandestino, ele escreveu livros fantásticos, como O Preço do Discipulado, escreveu um livro sobre ética, escreveu um livro sobre discipulado. Um homem extremamente piedoso, incapaz de matar uma mosca. Mas ele chegou um momento em que ele disse: só há uma esperança para a Alemanha, matar Hitler. Imagine o zelo desse homem pelo evangelho, a que ponto ele chega. E ele articula um grupo, mas a Gestapo descobre, prende o Dietrich Bonhoeffer. E de lá da prisão, ele escreve para a noiva, Maria, mulher bonita, e ela pergunta: por que, meu amor? Por quê? E ele responde, num pedaço de papel higiênico, para não cair na mão da Gestapo. Escreve uma carta para ela e diz: meu amor, nós como cristãos temos algumas opções.
Há cristão que diante do nazismo, ele foge, deixa a Alemanha. Outros cristãos cooperam com o nazismo, como foi o caso da igreja protestante alemã. A igreja dividiu. Hitler chamou os teólogos e dizem assim: se vocês não assimilarem a minha tese ariana, eu destruo vocês. Aí rachou a igreja protestante. Ficou a igreja confessional, liderada por Dietrich Bonhoeffer, por Karl Barth e outros teólogos, e a igreja que mamava ali no governo, porque aí todo pastor era pago pelo governo. E o Bonhoeffer disse: há uma terceira opção, minha querida, essa foi a que eu tomei. Aí ele conta uma historinha, ele disse: olha, para você entender, a opção que eu tomei, que Deus me perdoe que eu esteja errado, é que eu estou na esquina de uma praça, quando lá na outra esquina aparece um doido dirigindo um calhambeque. Eu tenho 3 opções: fugir, para que o calhambeque não me atropele, que eu respeito o cristão que faz isso. Outra opção é sair atrás do calhambeque, só correndo às vistas, um assistencialismo barato. Mas eu fiz uma terceira opção. Eu corri aqui pela esquerda, fiquei lá na esquina, quando o louco ia passando, dirigindo o calhambeque, que era Hitler, está destruindo a Alemanha. Ele disse: eu pulei dentro do calhambeque e me acabei com ele. Eu li há poucos dias o testemunho do médico dele. Ele foi fuzilado 15 dias antes das forças aliadas entrarem na Alemanha. A oração dele antes de morrer. Ele não disse como Getúlio Vargas, saí da vida e entrei para a história. Ele disse: não, saí da vida e entrei na eternidade. Opções. Vós sois o sal da terra. Não percam a salinidade. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a luz debaixo de um alqueire. Agora, meus diletos irmãos, o que é que de prática eu quero que vocês levem para casa? Eu logo depois estou voltando para Goiânia. Aí só vem no próximo mês. E como eu gosto de vir, vocês nem imaginam. Vem no dia 2, lá para a festa, né? O que é que de prática eu quero que vocês guardem no coração? Primeira coisa, ser sal e luz é crer que seja possível vivermos bem aqui conosco, com os outros e com Deus. Há uma história no Evangelho que eu quero usar para essa conclusão. Jesus estava subindo para Jerusalém e um homem corre ao seu encontro e diz assim: bom mestre, que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus olha para ele e diz assim: sabes os mandamentos? Ele diz: quais? Jesus: não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e tua mãe, não terás outro Deus além de Yahvé. Ele olha para Jesus: tudo isso tenho observado, o que é que me falta ainda? Marcos é o único evangelista que diz que Jesus olha para ele e o ama, tem compaixão dele. Diz assim para ele: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Jesus não está dizendo que você, para segui-lo, você precisa abrir a mão do que você tem. Ali é um caso específico. O jovem ouviu aquilo, saiu triste. A ideia no original não é que ele saiu triste, a ideia no original é que ele saiu angustiado. Por quê? Por que ele saiu angustiado? Porque ele era dono de muitas propriedades. O foco dele era outro. Você, para ser sal, você tem de abrir mão de ter
Mas quando você abre mão de ter para ser, você terá e será. Mas o que foi que Jesus fez com aquele jovem? Jesus fez o seguinte: quando Jesus disse para ele, vai, vende tudo o que tens, vem e segue-me, terás um tesouro no céu, Jesus está interpretando um mandamento que Jesus não citou para ele. Jesus citou, não matarás, não adulterarás, não furtarás, mas Jesus não citou o mandamento, não cobiçarás. Jesus interpretou o mandamento, testou, vai e vende tudo o que tens, vem e segue-me, terás um tesouro no céu. O que é que Jesus estava dizendo? Meu querido, você não merece a vida eterna, porque você cobiça. Quem cobiça mata, quem cobiça adultera, quem cobiça rouba, quem cobiça difama pai e mãe, quem cobiça não consegue ter Deus como o centro da vida. Ele quer ser o foco e tornar Deus um ídolo. Então, ser sal e luz é crer que é possível vivermos bem aqui conosco, com os outros e com Deus. Se a prioridade nossa é ser luz, ser sal. Todas as demais coisas vos serão acrescentadas. É interessante que no verso 20 desse capítulo, Jesus diz assim: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. O que é justiça? Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, e olha que os escribas e fariseus eram indivíduos tão religiosos, né? Tão religiosos, profundamente religiosos, é que Jesus diz o seguinte: a conduta de vocês tem de ir além da conduta dos fariseus. Os fariseus praticam aquilo que condenam. Eles pregam uma coisa, mas eles não fazem. Está lá no sermão de Mateus 23, Jesus, você não pode ser assim, você não pode ser meu discípulo, você tem de pregar aquilo que você vive. Mas nós estamos pregando um evangelho que a rigor nós não estamos vivendo. Saia daqui hoje com essa primeira sugestão prática para a sua vida. Sou eu sal da terra e luz do mundo? Ou eu estou debaixo do barril? Nem em casa eu ilumino nada. Segunda sugestão prática que eu quero que você guarde no seu coração: ser sal e luz é crer na mudança de que o outro não pode ser sem priorizar o ser de Deus. Você nunca será nada se Deus não for o foco maior da sua vida. E quem está falando aqui, vós sois o sal da terra e a luz do mundo, é o Deus do lado de cada história. Eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, Filipe, mostra-me o Pai. Tu não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Crede pelo que eu faço, pelas obras que eu faço. Portanto, assim brilhem as vossas obras diante dos homens, e que eles glorifiquem ao meu Pai que está nos céus. Você quer ter? Seja diante de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus não satisfaz desejos. Deus satisfaz necessidades. Ele há de suprir todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Deus dá o necessário. Terceiro e último lugar: ser sal e luz é ser de dentro para fora o que Jesus espera de nós. Jesus quer que nós sejamos alguém que esteja envolvida no discipulado de dentro para fora, não de fora para dentro, de dentro para fora, do interior para o exterior, da igreja para o mundo, não do mundo para a igreja. O que está acontecendo agora é que o mundo está invadindo a igreja.
E a igrejinha está perdendo a salinidade através daquilo que eu e que você deixamos de fazer. Deus nos abençoe, que os irmãos tenham uma boa semana e pense nisto. Você é sal da terra e luz do mundo. Isso pressupõe o quê? De que você está na mira de Deus. Se você é sal da terra e luz do mundo e você não está pragmatizando o evangelho que você crê, você está na mira de Deus. E Deus há de julgar os segredos do seu coração, as razões da sua negligência. Não quero, meus irmãos, que essa mensagem seja simplesmente uma exacerbação de culpa. Eu quero que os irmãos tomemos consciência. Nós estamos vivendo um momento ímpar na vida do nosso país. Nas relações. Há um autor aí, polonês, escrevendo livros abundantes sobre relacionamentos líquidos. Está tudo esboroando. Tem de haver alguma coisa. Deus precisa visitar. Precisa haver um avivamento. Estou lendo um livro de Master Lloyd Jones sobre avivamento. Até trouxe aí, estou lendo, estou relendo já. Estou doido para ver um avivamento. Nunca houve avivamento nesse país. E eu estou com medo de que tão cedo não haja, porque a igreja está se corrompendo. A igreja está perdendo a salinidade, não tem mais respeito. O povo não... Eu até digo mais hoje, eu não digo que sou evangélico, não. Eu às vezes quando vou conversar com alguém, eu sempre peço assim, não digo que eu sou pastor. Não digo que eu sou pastor, porque quando eu disser pastor, o indivíduo já se arma. Estou tentando ser um discípulo de Jesus. Ser evangélico hoje é um negócio muito relativista. Deus abençoe. Muito obrigado.